Já estamos de volta com o ponto de vista. Lembramos aqui que hoje estamos a falar sobre a confiança dos cidadãos no sistema político cabo-verdiano. Pelo que falaram anteriormente, há de facto um afastamento entre os políticos e a sociedade. Onde é que estão a falhar? Quais são os sinais mais evidentes deste distanciamento? Olha, desde já os números falam por si, a nível da abstenção política. Poderá divergir a nível das eleições autárquicas, legislativas e presidenciais, mas há um número considerável de abstenção em Cabo Verde. E isso coloca em causa a própria legitimidade, porque a pessoa, até porque os partidos políticos apresentam uma plataforma eleitoral à sociedade. E quando essa plataforma é rejeitada ou não vai ao encontro dos cidadãos, não vai ao encontro das expectativas, dos anseios dos cidadãos, depois ela terá um clima de rejeição em relação à classe política e aos partidos ditos tradicionais. Há de facto em Cabo Verde e além de fronteira um grande desconfiança, um clima de desconfiança em relação aos partidos ditos tradicionais. Em Cabo Verde, o problema só não se põe a outro nível porque o nosso sistema eleitoral não tem alguns requisitos outros que temos lá fora, porque o nosso sistema condiciona e muito e favorece os partidos os partidos com mais alavanca a nível dos círculos eleitorais. A verdade é que o populismo começa a aparecer dentro dos próprios partidos políticos e com propostas já mais tendentes que vai ao encontro, digamos, dessa mensagem de ceticismo em relação aos partidos tradicionais e digamos, com propostas, por vezes o político, em vez de ver de facto esses problemas, nomeadamente o combate à corrupção, de efetivar de facto a transparência, evitar política de polarização, evitar, portanto, políticas outras que têm condicionado ou que têm levado à política de abstenção e desse afastamento, eles propõem uma espécie de uma democracia, democracia popular, tendente a propor políticas irrealizáveis, políticas demagógicas ou populistas, atacando as instituições que servem de intermediação, que aliás a própria ciência maturada, experimentada, nos diz que não há outro modelo melhor que a democracia representativa, com todos os seus defeitos. Em Cabo Verde o que se tem visto é que de facto mesmo no posicionamento a nível das listas, posicionamento a nível de legitimidade da própria soberania, desvirtuamento das virtudes não só constitucionais, normativas, da própria moralidade que defendemos. Hoje tendemos em ir na dança dessas políticas que, por vezes, posições extremadas dentro da sociedade têm tomado, e na onda das redes sociais, que não caracteriza a real situação da sociedade. Estudos dizem que, portanto, as manifestações sociais das redes sociais estão em números portanto, diminutas, e a sensação que temos nas redes sociais é que, portanto, dos gostos tende-se em pensar que é a reivindicação social, e quando especialistas dizem que não, que por vezes a verdade ou as maiores reivindicações sociais não chegam nas redes sociais, e as pessoas tendem por não reagir, mesmo em relação a notícias que identificam. E isso são estudos de artigos científicos com método experimentado
e que temos tido conhecimento através de artigos científicos, etc, etc. Cabo Verde não tem passado ao lado desses problemas. Podemos ver um país aqui culturalmente próximo, que é Portugal, com todos os efeitos a nível de imigração, que o regresso do nacionalismo. Podemos dividir a história mundial, a Revolução Francesa, entre as disputas ideológicas ou a guerra religiosa dos anos 30 na Europa, como é que tivemos sempre a tendência entre o nacionalismo e a efetivação do liberalismo, ou a disputa por vezes extremada de esquerda e de direita, mesmo com alguma classe social a tender por um lado e por outro. A verdade é que hoje o liberalismo deve moldar os extremos, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita, moldar o nacionalismo propondo uma proposta de universalista, que aliás é uma das características do liberalismo, propor o individualismo no sentido de valorizar a pessoa humana a nível da moralidade, mas não um ser egoísta, propor a igualdade moral e não uma igualdade à força, passando por trás da livre iniciativa, da criatividade e da inovação, por forma que possamos efetivar um sistema que de facto valoriza os direitos, liberdades e garantias, a separação de poderes e a autonomia dos poderes do poder local. Portanto, o segredo estará dentro dessa posição do contrato social, do poder constituinte, que no nosso caso foi através de uma transição constitucional, os proponentes apresentarem nas eleições com propostas dignas, que de facto vão ao encontro das imposições e das expectativas dos cabo-verdianos dentro do sistema constitucional, e do A ou do B, propostas viáveis, racionais, por forma que no fim a sociedade possa reivindicar tranquilamente a sua posição, por forma que possamos continuar a continuidade do desenvolvimento da paz e da liberdade. E na prática, o interesse partidário tem-se sobreposto ao interesse nacional? Olha, de facto há um grande clima de polarização, que também é uma das características do desgaste da classe política. Em Cabo Verde tem-se politizado tudo, e hoje vê-se no problema que tem levado a nível de não termos tido consenso em pastas importantes ou em dossiês fundamentais para a consolidação da democracia. Falo, por exemplo, dos órgãos externos ao Parlamento. Hoje fala-se até em questões que apresentam com alguma unanimidade e que no passado recente os nossos antecessores, a outra geração, fazia com alguma facilidade a nível de membros da Comissão de Eleições, e hoje vê-se o problema que tem levado para se ter consenso na casa da democracia. É uma espécie de que o outro é o mal e eu sou o bem, e isso não é bem para a democracia. E em Cabo Verde, pela maturidade política, por exemplo, falo dos dois partidos do arco do poder, e o CID poderia aparecer aqui para equilibrar a coisa, e se formos ver a nível mundial, isso é salutar para a democracia, num sistema minoritário, portanto, é até salutar, se caso chegássemos lá um dia, mas não é normal, esses anos todos da vivência da democracia, o clima portanto, este clima de crispação e de polarização dos dois principais partidos políticos em Cabo Verde. Porque especialistas dizem que, numa tentativa de cóchol, dois partidos que vão a todos os lados para tentar ter uma vitória eleitoral, os partidos acabarão todos por aproximar do centro, ou de uma democracia, de partidos moderados. E hoje não se entende esse clima entre o PSB e o MPD. Poderíamos ver esses partidos numa espécie de PSD e PS do pós-25 de Abril. E esse clima de o outro é o mal e o outro é o bem, não é salutar para a democracia, e é, no mínimo, estranho. Porque os socialistas, nomeadamente o André Freire, que fez uma meditação sobre o nosso sistema político, falou sobre isso. Ou seja, os dois partidos, tendo a obrigação de apanhar todos os flancos, normalmente tornam um partido do centro. Vão à esquerda, no sentido de acatar a questão da redistribuição social, e vão à política de liberdade económica para
que possa também trazer os recursos ou, digamos, libertar, dar autonomia à classe empresarial para que de facto possa produzir, para que depois tenha a devida redistribuição dos recursos. E hoje vê-se que é uma espécie de uma inimizade política num sistema parlamentar inflamado e que de facto não se compreende com todos esses anos de maturidade política. E Sr. João, como analisa este clima de crispação entre os partidos políticos que às vezes também impactam na confiança dos cidadãos no sistema? Relativamente a esse ponto, eu creio o seguinte, reconheço que existe essa situação, e essa situação não é de hoje, essa crispação na nossa sociedade, na classe política, já vem de algum tempo. Nós podemos dizer que talvez possa, em termos qualitativos, podemos achar que nesse momento essa crispação está mais intensa, é possível admitir isso, mas eu acho que isso faz parte da democracia. Nós, portanto, não vamos encontrar uma situação em que a classe política vai viver totalmente, portanto, sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum tipo de problemas. Agora, o que eu acho poderia haver era evitar situações, por exemplo, de impasses. Por exemplo, situações em que, em relação ao próprio funcionamento do sistema, nós podemos incorrer riscos de termos, por exemplo, longos períodos sem, por exemplo, constituir órgãos, diferentes órgãos, não só externos ao Parlamento, mas algumas autoridades, como o Procurador-Geral da República, que também tanto depende da escolha e da nomeação conjunta de diferentes órgãos de soberania. Então, essas situações é que eu acho que poderão ser evitadas. Mas, relativamente às situações de mais crítica, uma crítica que pode ser até mais contundente, eu acho que isso faz parte da democracia. O que também deveria acontecer, uma vez que talvez seja, como é difícil acabar, não tem como acabar com essas situações através de decreto ou de lei. Então, o que poderia acontecer era, por exemplo, termos uma sociedade civil mais pujante, mais capacitada, mais atuante e mais influente. Também a imprensa, os meios de comunicação social deveriam ser também mais influentes. Isso seria, por exemplo, caminhos que eu acho que poderiam contribuir para, de certa forma, relativizar portanto, de certa forma, essa relevância, esse destaque que se dá a essas crispações políticas. E um outro ponto, para concluir, nós temos que considerar também que estamos, particularmente nesse período, próximo às eleições legislativas. E quando isso acontece, quando se aproxima 1 ano, 2 das legislativas, dependendo da situação, por exemplo, se os principais partidos perceberem que têm chances de ganhar, então há portanto, esse elemento que pode levar a um incrementar de crispações políticas. Então, no meu entender, essas situações não creio que sejam no todo negativas. O que deve ser evitada é o exagero dessas situações, no sentido de evitar situações de rupturas
ou de condicionamento de funcionamento de determinados órgãos que sejam órgãos ou instituições que sejam cruciais à democracia. Mas, fora isso, eu acho normal, portanto, críticas dentro da democracia, que podem ser apelidadas de crispação mais ou menos intensa, para mim isso pode ser consideradas normais dentro da democracia. E, Sr. João, de uma forma rápida, gostaria de ouvir a sua opinião. Se as eleições fossem realizadas hoje, o eleitor cabo-verdiano votaria por confiança no sistema político ou por falta de alternativas credíveis? Olha, sim, em relação, temos que distinguir duas coisas aqui. O nosso sistema político-eleitoral, o nosso sistema eleitoral, eu acho que ele é confiável. Eu acredito que ele seja confiável. Confiável no seguinte sentido: se, portanto, a maioria vota numa determinada direção, esse voto, portanto, ainda que possamos admitir que possa haver alguma falha, algum nível de corrupção eleitoral, mas no conjunto eu acho que se respeitam os resultados. Agora, outra coisa diz respeito ao sentimento, à insatisfação das pessoas em relação até ao próprio sistema. As pessoas, de uma forma geral, eu acho que estão insatisfeitas com o funcionamento desse sistema, e isso já foi demonstrado em estudos de opinião que mostram que há um distanciamento. Os eleitores mostram que há um distanciamento entre quem é eleito e o eleitor. O eleitor diz que praticamente só vê o seu representante no período das eleições. E esse é um problema, porque o nosso sistema de representação, por ser um sistema de representação em lista fechada e bloqueada, o eleitor tem pouca influência sobre a constituição das listas, sobre a escolha do próprio representante, o seu representante, melhor dizendo. De forma que esse sistema que nós temos em vigor, creio que precisaria de algumas reformas para ajustá-lo a esse ponto de dar mais, portanto, mais razão, mais legitimidade ao próprio sistema, no sentido de que quando o eleitor quer escolher um determinado representante, um determinado deputado ou determinado, é mais na questão das representações legislativas, que tivesse a oportunidade de escolher com mais liberdade, ou seja, escolher aquele que ele gostaria que fosse eleito, não apenas através de uma lista fechada e bloqueada. Isso, eu acho que existe esse problema, e de uma forma geral o sistema funciona, mas poderia melhorar se houvesse, portanto, essa possibilidade que o eleitor pudesse escolher diretamente os seus representantes, os seus deputados. Adilson, de forma concreta, o que precisa mudar nas instituições, nos partidos ou no comportamento político para reforçar a confiança dos cabo-verdianos no sistema democrático? Olha, as propostas são científicas até, ou seja, quando há uma política de polarização, é fazer uma política de facto de tolerância, do respeito mútuo e da opinião contrária. Quando se fala no clima de corrupção que tem contribuído para o afastamento, é o combate à corrupção, a transparência. Portanto, quando se fala no representante que está afastado do representado, é chegar perto, ouvir, auscultar as pessoas, por forma que se possa oferecer um produto que reflita o querer dessas pessoas. E já a nível de democracia representativa, eu sou um crítico, portanto, respeito a opinião do meu colega, mas eu no sistema já não defenderia o sistema uninominal, porque o sistema uninominal só deu
algum sucesso nos Estados Unidos ou pode-se dar aqui alguns exemplos, pode-se falar em caso de Inglaterra que é diferente, mas, por exemplo, no Brasil, vê-se a qualidade dos deputados que são eleitos, por exemplo, no Brasil. Eu sou defensor do sistema como está, o sistema parlamentarismo mitigado, democracia representativa, mas, concordando com o colega aqui, é que, de facto, o representante não pode aparecer portanto, à frente do eleitorado nas eleições e mesmo a nível da Constituição, das listas, há que respeitar a própria Constituição, que é uma Constituição meritocrática, uma Constituição que valoriza, portanto, a dignidade da pessoa humana tem um valor muito, portanto, as normas constitucionais são abertas e não se pode colocar uma pessoa na lista por ser próximo do líder A ou líder B, mas que sejam de facto líderes das comunidades, pessoas que possam ter capacidade não só ou um estatuto pessoal, social e familiar que entra de facto no querer, na expectativa das pessoas, que as pessoas confiem nessas representantes e não estarmos aqui a manobrar, portanto, manobras dilatórias, a apresentar pessoas nas listas sem o critério de facto meritocrático que deriva da própria Constituição meritocrática de 1992. Portanto, já a nível do sistema, eu sou um dos defensores do sistema, mas ainda que tenhamos que efetivar algumas entidades presentes na Constituição, já agora a nível do combate às assimetrias regionais, a nível mesmo a nível da representação das ilhas, que com menos peso a nível eleitoral, talvez teríamos que refletir, porque neste momento há claramente uma tendência para um desvirtuamento a nível de propostas políticas nos círculos onde se elegem mais deputados. E se formos ver as ilhas com menos deputados, ou aqueles que cada um elege um deputado, vê-se claramente que são ilhas cada vez mais esquecidas, ou com políticas, com investimento público com alguma reserva. Portanto, e no aproximar das eleições, seja o partido A, seja o partido B, vê-se a quantidade de disputas de propostas portanto, de políticas públicas nessas ilhas, em detrimento das ilhas de círculo eleitoral minuto. E já estamos a caminhar para o fim. 2026 vai ser o ano das eleições legislativas e presidenciais. As datas já estão marcadas para maio e novembro. Que mensagem deixaria ao eleitor cabo-verdiano no momento que é decisivo para a nossa democracia? Curto e breve. Por favor, Adilson. Olha, a democracia é sempre a capacidade de escolha, mas, como eu disse, mesmo com esse clima de ceticismo, de desacreditar, o cabo-verdiano tem que ver que não há democracia sem o voto, sem a escolha das propostas que identificamos, e não há eleição depois do dia 17 de maio. É chegar lá, votar nas propostas que se sinta representado, com tolerância, com respeito mútuo, pela valorização da nossa democracia. Portanto, é um bem maior a ser salvaguardado, e a defesa do Estado de Direito Democrático, pensar sempre no respeito das instituições e estar muito atento a propostas irrealizáveis, seja do A ou seja do B, por forma que possamos efetivar essa nossa democracia, que tem dado muita credibilidade a nível do Concerto das Nações. Adilson, agradeço a sua participação aqui no Ponto de Vista. É um gosto. João, o nosso tempo realmente já chegou ao fim. Agradeço a sua participação no Ponto de Vista. Muito obrigado pelo convite e espero que a democracia fortaleça cada vez mais em Cabo Verde. Que assim seja.
Então, o Adilson e o João trouxeram aqui análises fundamentais para o reforço do nosso sistema democrático. O ponto de vista fica por aqui. Voltamos na próxima edição com outro tema em destaque. Até lá, fique bem.